Estou aqui no Hospital Valfredo Gurgel, em Natal, zona leste da capital potiguar, e pelo menos 325 passageiros estavam nesse voo. Foi a informação que eu recebi agora da Air Europa, pela assessoria de imprensa deles. Aqui no hospital, pelo menos 30 passageiros foram atendidos, receberam os primeiros atendimentos. Esse hospital aqui na capital potiguar é um hospital referência em traumas, ou seja, aqueles passageiros que tiveram alguns ferimentos relacionados a traumas vieram para cá. Eu conversei com duas famílias uruguaias, né, que estavam dentro desse voo. Um teve ferimento no braço e outra pessoa que também estava no voo teve ferimentos nas costelas. O que eles relataram foi que por volta das 2h30 da manhã estavam dentro do avião quando houve uma turbulência, e aí o que aconteceu foi que o avião baixou de repente. Essas pessoas que tiveram esses traumas estavam sem cinto de segurança, então essas lesões foram causadas principalmente pela falta do cinto de segurança. Olha só o que a gente falava aí um pouco mais cedo. Obrigada ao Douglas Lemos, dizendo que essas pessoas, as que ficaram feridas, estavam sem o cinto de segurança no momento em que isso aconteceu. A forte turbulência, pelo relato dos uruguaios com quem ele conversou, e na sequência essa perda repentina de altitude da aeronave. Alguns ouvintes escrevendo para cá. Eu adoro que a gente tem um monte de ouvinte que trabalha com esse assunto, trabalha com aviação e sempre nos corrige, ainda bem, com a utilização de termos corretos. Dizendo, por exemplo, que não se trata de um pouso de emergência, um pouso forçado, e sim um pouso não programado. É verdade. Né? Porque a aeronave não teve um problema mecânico, não que a gente saiba, né? Claro que agora entra num processo de investigação. Aparentemente, não houve um problema mecânico nessa aeronave, o avião da Air Europa, que, verdade, repito, são coisas diferentes. É isso aí. Então ele está falando pouso não programado, e de fato foi o que aconteceu. Parou em Natal e não pôde prosseguir até Montevidéu, que era o destino final, um avião da Air Europa, o voo UX-45. E toda vez que acontece alguma coisa semelhante, as pessoas falam, entrevistem o Lito Souza do Aviões e Músicas. Gente, o Lito Souza é um fenômeno, mas ele é difícil, tá, de dar entrevista. É complicado. Quem sabe ele não é nosso ouvinte falando no ar aqui, ele não se sensibiliza. Eu adoraria conversar com o Lito, mas enquanto isso... Mas sempre, muitas vezes, quando a gente vai atrás dessas coisas pra falar, a gente também vai no Lito, né? O que o Lito falou. Não, exato. E eu, como sou espectador do Lito, eu tento... As coisas que eu sei, eu meio que aprendi com ele. E ele não é piloto, né? Ele era mecânico, engenheiro. Ele era engenheiro, exato, mecânico. Ele era o cara que ficava lá no chão. É muito bom mesmo, canal Aviões e Músicas. Então, o que a gente fala aqui meio que já veio dele. Agora, se ele estiver nos ouvindo e de repente quiser dar uma entrevista aqui, será muito bem-vindo. Agradeço demais. O Eduardo, que foi um dos ouvintes que escreveram, falando sobre o termo correto que a gente tem que utilizar. O próprio Yelmo, nosso ouvinte de todos os dias, também falando sobre a utilização desse termo, já que não houve um problema mecânico. Tem também aqueles especialistas em comunicação. Falando por que esse sensacionalismo todo, não sei o que, qual é a necessidade, menos sensacionalismo, menos, Sheila. Que sensacionalismo? Não, é o seguinte, qual foi a última vez que você viu 30 pessoas ficarem feridas num pouso não programado no Brasil? Eu não lembro. Os fatos também se valem disso, né? A importância dos fatos também tem a ver com o ineditismo deles, pelo menos num longo período de tempo, tá bom? Mas só pra explicar. Não, quem aqui tá gritando, dizendo que tem gente à beira da morte, não, batendo na mesa, pedindo providências? Estamos apenas a gente tá informando. Isso, tá bom? Mas que gente implicante, E se tiver... Normal. E daqui a pouquinho a gente volta, tá? Pra informar, especialmente o estado de saúde das pessoas que ficaram feridas, né? Porque esse é o mais importante nesse momento, além desse susto tremendo que as pessoas passaram, aquelas que estavam a bordo.